Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Quantos estão felizes e pode dar um sorriso para o seu irmão aí? Amém? Fique em pé. Só quem tem saúde aí para ficar em cima dos pés aí pode dar glória a Deus por isso. Deus, Ele está cuidando de nós em cada detalhe da nossa vida. Glória a Deus. Quantos podem declarar essa verdade nessa noite? Diga: eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que... O seu milagre, o seu milagre livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu que o mundo fechou, eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os seus planos vão além do que eu posso imaginar. Levante a voz e diga: Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Pode glorificar o nome dele, porque tem cuidado de você, sim. Aleluias. Ele colocou o limite, vamos lá. Colocou limites nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez os céus e pôs estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Ele te fez bem. Diga: Deus, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Feche teus olhos aí, erga a mão para o céu, levanta a tua face e diga: Deus está cuidando de mim. Seu amor faz com que eu me sinta, faz com que eu me sinta. Ele está cuidando, Deus está nos detalhes, seu amor faz com que eu me sinta. Aleluia, especial. Irmãos, diga para o seu irmão: não fique com ciúme não, mas eu sou especial para Deus. Amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Essa música tem uma letra muito grande, só canta lendo, né? Mas é muito forte a letra dessa canção.
Lucas capítulo 24. Como eu queria que você entendesse essa palavra de hoje, e como eu queria que depois de você entender, você cresce nessa palavra. Deus quer falar algo muito forte no nosso coração nessa noite. Abra o teu coração para Ele. Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Compartilhe a leitura se alguém estiver perto de você sem a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia, que dia? No mesmo dia, iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Isso aí quer dizer mais ou menos 11 quilômetros. Cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eu queria que você repetisse isso. Vamos repetir, 1, 2, 3 e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para não reconhecerem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Somente até aqui. Senta em nome de Jesus. Esse texto traz uma mensagem muito forte. Nós lemos apenas parte dele. Nós não lemos o texto todo. O capítulo 24 vai falar desses dois discípulos. Praticamente o capítulo todo vai falar a respeito deles. E esse texto fala da importância, da influência das últimas coisas. Fala justamente dessa importância que tem nas nossas vidas os últimos acontecimentos. E eu creio sim que a atualidade nós temos tido muitas notícias desagradáveis, assim como aqui na época desses dois discípulos, né? O assunto aqui deles, no caso a atualidade deles, era justamente a morte de Jesus. O assunto de Israel inteiro, naqueles dias, era justamente a morte de Jesus. Não se falava em outra coisa. Se você ia na venda da esquina, o assunto era a morte de Jesus. Se você ia no mercado, o assunto era a morte de Jesus. Depois do culto na porta da igreja, o assunto era a morte de Jesus. Nos grupos do WhatsApp de todo Israel, era a morte de Jesus. O Facebook estava apinhado daquelas fotos, a morte de Jesus. Era um assunto que rodava naqueles dias. E o texto vai falar-nos aqui que era o assunto também deles aqui. O texto diz que eles iam conversando entre si sobre tudo o que havia acontecido. Eles não era outro assunto aqui que estava na boca deles. E eu creio, irmãos, que nos últimos dias, tem acontecido muitas coisas que têm roubado, têm tirado a fé de muita gente. Nos últimos dias nós temos presenciado tantas coisas ruins. O que dizer do mundo geral, não é? Se você assistir jornal hoje, o que você mais vai ver são notícias ruins. Aquilo que a Bíblia profetizou, tudo está acontecendo. Você vai ver terremotos matando, destruindo pessoas. Você vai ver maremoto engolindo cidades inteiras. Você vai ver o terrorismo vindo com força total. Você vai ver
como países como a Síria, correndo sua própria casa, o povo indo embora, entrando em botes que cabem 15, 20 pessoas, ali com 50 pessoas, morrem todo mundo afogado porque não consegue chegar. E mesmo nesse intuito de se salvar, eles tentam aí se salvar, correndo das guerras. Você, ao assistir o jornal, essas são as notícias. Surtos de doenças. Alguns dias atrás estava vendo uma notícia a respeito dos casos de câncer no Brasil. O sistema público brasileiro não tem capacidade de suportar a quantidade de casos de câncer que hoje tem. A cada 4 pessoas que têm câncer, 3 vão morrer sem tratamento, porque o sistema não tem como conseguir leito para todas as pessoas que estão com câncer. E essas são as notícias que nós estamos vendo: pestes, terremotos, maremotos, guerra, tufões. O mundo está vivendo essas coisas que foram profetizadas pelo Senhor Jesus, não é? Se nós olharmos para o Brasil, então, também não é muito animador. Você vê que enquanto o país chorava pela morte de aqueles jogadores que caiu naquele avião, os nossos deputados entram a portas fechadas ali, tramando contra a nação, para surrupiar, não é? Eles estão contra a cruz e o punhal, porque se eles aprovarem a lei, eles serão punidos por ela. São quase 200 deputados delatados na Lava Jato. E você observa que eles ali naquela madrugada, e muita gente diz assim: olha, poxa, como é que os caras votam em benefício próprio? Eles estão ali para representar a nação, e eles estão ali votando em benefício próprio. E como é que nós votamos também? Não é em benefício próprio? Como é que nós queremos falar deles? Porque se você for olhar, as políticas no Brasil são decididas por favor. Você pode ver que a grande maioria das pessoas que estão dentro da política não sai. Por quê? Porque tem muito favor prestado. E quem tem favor prestado, o povo brasileiro, por ser um povo de maioria pobre, vai querer recompensar aquele voto, ou melhor, aquele favor. E os deputados estão ali, as notícias são essas, o Senado está ali prestes também a aprovar. E no nosso país as notícias não são boas, irmãos. Se você olhar para o estado do Rio de Janeiro, você vai ver a vergonha, você vai ver um estado rico como aquele. Você observa para um estado daquele, a situação que chegou, o caos que chegou. Eu estava vendo um dia uma reportagem, os policiais na rua de trabalho e defendendo os políticos ali do povo, e os policiais que não estavam de serviço também protestando. Quer dizer, aqueles que não estão de serviço estão protestando, aqueles que estão é obrigado a estar lá defendendo os políticos. O país, o estado quebrado, o estado falido. Então, se você olhar as notícias, não são animadoras talvez, se nós formos um pouco mais fundo e falar de você, de nós, aquilo que realmente nos atinge mais de perto. Toca no seu irmão e diga assim: preste atenção. Se você olhar aquilo que nos atinge mais de perto, você vai perceber que muitas notícias também que de repente são e desrespeitam a nós, elas também estão acontecendo e não são animadoras. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo diante de todas as coisas. E aqui muitas são as notícias, não é, que nós vemos hoje. E não são animadoras, como não era aqui o caso desses discípulos, como não era aqui o caso deles. E muitas vezes nós ficamos exatamente iguais a eles, olhando, fitando os nossos olhos somente nas notícias ruins. Você começa a olhar para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade, para a sua família, e você vai focando os seus olhos naquilo que é ruim. Não, está tudo ruim, e quando você pensa que não, você não tem mais fé para nada. Tudo para você vai dar errado, tudo para você não tem jeito. Por quê? Porque o diabo matou a tua fé. De tanto você olhar para notícias ruins, você não tem mais fé em nada. É assim ou não é, irmãos? Nós esquecemos de uma coisa, como esses discípulos esqueceram. Preste atenção. Eles estavam voltando. Só que uma coisa eles esqueceram, de uma promessa de Jesus. Ele disse: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles haviam esquecido, de tanto eles fintarem os olhos nas coisas ruins, eles esqueceram as boas.
Ei, irmão, preste atenção. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas também tem muita coisa boa de Deus acontecendo na tua vida. Foca naquilo que Deus tem feito de bom. Se nós ficarmos olhando somente para aquilo que é ruim, daqui a pouco nós vamos desistir da vida. Daqui a pouco não tem mais jeito para nada. Porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, vai falar assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se você é daquelas pessoas que só quer cantar aquela música, tempos melhores estão por vir, talvez nos nossos dias não está muito favorável cantar isso. Porque a profecia que Jesus disse nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Mas eu queria analisar um pouco esse texto aqui com os irmãos, porque o texto vai dizer, a partir do primeiro versículo que nós lemos, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Frustração é a palavra que define a vida desses 2 homens. Por sinal, 2 discípulos de Jesus. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que era aquela pessoa que não era como outras, que não ouve a palavra, que não ora, que não conhecia o Senhor. Não, ele era discípulo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles estavam frustrados, eles estavam indo, e o texto começa dizendo uma coisa muito interessante. No mesmo dia, que dia que era esse? O dia da ressurreição de Jesus. O terceiro dia, o dia que ele ressuscita, a notícia corre que as mulheres o viram, a notícia corre de que o sepulcro está vazio, a notícia corre de que ele não está mais lá, o anjo disse que ele havia ressuscitado, mas na vida desses 2 discípulos, o que define a vida deles aqui é exatamente isso, frustração. Talvez seja assim que alguém aqui esteja nessa noite frustrado com muita coisa. Pastor, estou frustrado, estou frustrada, estou desanimado. Estou voltando atrás em muitas coisas. Vou voltar para minha Emaús. Vou voltar para a minha vida de sempre. Vou voltar para os meus costumes velhos. Vou voltar para os meus vícios. Vou voltar para as minhas mazelas, para as prostituições que eu vivia. Vou voltar para os prazeres da carne. Talvez a vida de muita gente esteja como a vida desses 2 discípulos, decidindo voltar para a sua Emaús, para a terra da desistência, para a terra de enterrar os seus sonhos. E é nessa hora que Jesus se aproxima dele. Note que o texto começa dizendo que eles estão indo de Jerusalém para Emaús, ou seja, estão desistindo. Quando o texto vai terminar, olha, preste atenção nisso aqui, vai ser exatamente ao contrário. O texto vai dizer que eles estão voltando de Emaús para Jerusalém. Ele não entendeu nada, né? O que quer dizer isso, pastor? Quando o texto começa, eles estão indo de onde para onde? Jerusalém para Emaús. No final do texto, depois de um encontro com Jesus, eles estão retornando de Emaús para Jerusalém. Ao final dessa mensagem, você vai estar retornando para muitos lugares que você tinha desistido. Recebe essa palavra na tua vida. Ao final dessa palavra, Deus vai te fazer mudar de ideia com muitas coisas que você tem aberto mão na sua vida, que não era para você abrir mão. E aqui, Jesus está corrigindo aqui a direção deles, porque eles estão indo em direção errada. Estão desistindo do seu ministério, do seu chamado, da sua vida com Jesus. E tem pessoas, irmãos, aqui talvez nessa noite que está exatamente assim, pensando em desistir. Outros já até desistiram de coisas na sua vida. Coisas essas que não eram para ter desistido. Jesus te visita na sua frustração. No teu caminho da desistência, Jesus te visita nessa noite. No caminho que você está voltando para trás, dizendo não tem mais jeito, Jesus ele vem nessa noite para te dizer: volta para Jerusalém, não sai do lugar que eu te ordenei. O lugar da promessa de Deus para a tua vida é lá. Que é Jerusalém, pastor? A sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu emprego, aquilo que é o seu sonho, aquilo que todo mundo quer e às vezes nós temos e desistimos.
Não saia do lugar que Deus te colocou. Desistir não é a solução. Desistir não é a solução de Deus para a sua vida. E aqui, eu entendo algo muito interessante sobre desistir. Porque desistir, se você for olhar, é a pessoa abrir mão quando ainda tem jeito. Desistir é a pessoa parar antes do final. Você quer parar antes do final, irmão? Você quer desistir enquanto Deus falar, ainda tem jeito? Você quer desistir assim? É por isso que Jesus não quer que nós desistamos. Ele vai dizer, pela sua palavra, que o prazer dele está naqueles que não retrocedem, naqueles que andam para frente, naqueles que não param. Só desista de uma coisa quando chegar o fim, quando não tiver mais jeito, quando não tiver mais solução. Do contrário, Jesus pode restaurar muita coisa. O versículo 14 é o centro aqui dessa mensagem. Ele vai dizer algo muito interessante. O versículo 14 diz assim: iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Preste minha atenção. Os discípulos iam conversando na estrada. Ô fulano, pois é, rapaz, você viu? Aconteceu esses dias, né? Iam ali falando, comentando tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Se você observar, uma pessoa frustrada, ela geralmente vai se juntar com outra pessoa frustrada. Tu não vai ver uma pessoa frustrada andando com alguém animado. Não tem jeito, não combina. Quando você vê uma pessoa frustrada, ela sempre vai se colonhar, como diz o ditado, com da mesma laia que ele, como diz o outro ditado. E a pessoa frustrada, você imagina, irmão, dá para você imaginar o discurso desses dois camaradas aqui? Dá para você imaginar o discurso deles, a conversa deles aqui? Existem dias na nossa vida que as coisas são animadoras, que você olha para as coisas e enche você de fé, que você, ao olhar para as situações que cercam você, você cria fé no seu coração. Mas há momentos na nossa vida que é frustrante, que se nós olharmos para as situações que nos rodeiam, os discípulos provaram de tempos na vida deles em que era animador olhar para tudo que acontecia. Eles iam para cá, era milagre, eles iam para ali, era salvação, eles iam para ali era multiplicação, eles iam para ali, tudo era restauração, era ressurreição, era somente glória de Deus sendo manifestada. Mas hoje, quando eles olham para a vida deles aqui, não é animador o que está acontecendo. Então, se você imagina a conversa desses camaradas aqui, não é? Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça de crer naquele Jesus. Não sei onde é que eu estava com a cabeça de seguir aquele Jesus. Muita gente se arrepende. A minha vida, quando eu era do mundo, na bagaceira, parece que não tinha tanto problema. Já viu alguém falar assim? Parece que quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis. Não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu fui inventar esse negócio de ser crente, negócio de servir a Deus. Depois que parece que eu estou na igreja, parece que as coisas fizeram foi piorar, eu não sei. Frustrados. E eu preciso te falar, meu irmão, nessa noite, que tudo que tem acontecido, nós precisamos ter a fé no nosso coração, de ouvir um jornal, de ler um jornal, de assistir um jornal e continuar crendo em Deus, continuar crendo nos milagres de Deus, na manifestação de Deus, continuar que Deus é o mesmo, Ele não mudou. O versículo 15, os discípulos aqui vão seguindo, e diz o texto que, indo eles, falando entre si, perguntavam um ao outro: o que você vai fazer? Se você olhar para a nossa atualidade hoje, né? Você viu 11% de desempregado no Brasil. Muita gente. Não é animador. Jesus aproxima deles. E é isso que acontece com muita gente hoje, não é? Geralmente pessoas vão
trocando ideias de frustração, vai passando. Interessante que parece que o desânimo é algo que passa, né? Você está perto de algo desanimado, parece que é contagioso. É por isso que quando você está perto de alguém animado também, você parece que anima mais. Você está perto de alguém que não tem fé, até o restinho de fé que você tem morre. E aqui eles estão juntos aqui nessa caminhada. E diz o texto que o mesmo Jesus que eles conversavam sobre ele, aproximou e ia com eles. Jesus quer aproximar de você nessa noite. Ele quer ir para a sua casa com você. Ele quer retornar com você para a sua casa. Assim como ele estava com esses discípulos, que eles iam aqui frustrados. Jesus, ele aproximou deles. E no final das contas, eles iam indo juntos. Vire para o seu irmão e diga: Jesus quer voltar com você hoje. Aleluia. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para não reconhecerem. Irmãos, quando nós estamos frustrados, nós não conseguimos perceber, ver nada de Jesus perto de nós. Pessoa frustrada, ela não consegue perceber o agir de Deus, não consegue perceber a presença, a manifestação, o agir de Deus em nada. A pessoa, tem alguém perto dela crendo ali. Se você observar os discípulos, quando eles estavam dentro daquele barco, quando Jesus manda eles ir para o outro lado e vem a tempestade, eles não reconheceram Jesus. Por quê? Por causa do barulho, por causa das ondas, das águas. E quando nós estamos passando em meio aos problemas, a tendência é nós não reconhecermos Jesus. E aqui, o texto vai dizer que eles não tiveram seus olhos abertos para conhecer Jesus naquele momento. Será que você tem percebido as coisas que têm acontecido perto de você? Tanta coisa que Deus tem manifestado, livramentos, tanta coisa que Deus tem te abençoado. Você tem percebido isso, meu irmão? Você tem percebido isso? Ou será que você é aquela pessoa que Deus está do seu lado, tentando, te ajudando ali, de alguma forma tentando ajudar você, e você não tem percebido nada de Deus? Parece que os teus olhos estão como que fechados, como esses discípulos que aqui estão fechados, seus olhos não conseguiam reconhecer Jesus. Talvez alguém que se encontre assim nessa noite, Deus quer abrir os teus olhos, para que você veja, por menor que seja, as coisas que Deus tem feito na sua vida, os livramentos, os socorros, as bênçãos, aquilo que Deus tem operado na sua vida, Deus tem feito. Aí o versículo 17 vai dizer o seguinte, que palavras são essas, Jesus vai aproximar deles, né, e perguntar: que palavras são essas que caminhando trocais entre si? Por que estáis tristes? Jesus aqui, ele faz uma pergunta para esse discípulo: que palavras são essas? Eu quero saber qual é a conversa de vocês, qual é o assunto de vocês aqui. E aí, irmãos, é nessa hora que muitas vezes nós falamos que parece que Deus está alheio à nossa situação. Como assim? A resposta dele para Jesus foi assim: parece que você é o único que não sabe. Parece que você é forasteiro em Jerusalém, parece que você não mora aqui, você é o único que não sabe. Em outras palavras, é como se você e eu estivéssemos dizendo para Deus: Deus, como assim? O Senhor é o único que não sabe do meu problema? Todo mundo sabe. Somente parece que o Senhor não tem dado importância para mim. Todo mundo na cidade sabe do meu problema, mas parece que Deus não sabe, porque Deus até agora não manifestou, Deus não agiu, Deus não fez nada. E Jesus vai aproximar deles aqui, vai perguntar: o que é que vocês estão conversando? Jesus, ele tem interesse em saber o motivo das nossas frustrações, o motivo das nossas tristezas, o motivo das nossas desistências. E eu quero dizer que ele está sabendo, sim. Preste atenção, irmãos, eu quero compartilhar algo muito importante contigo nessa hora. Os discípulos aqui, quando eles falam para Jesus isso aqui, eles dizem: olha, como assim, Senhor? O Senhor não mora aqui não, o Senhor é de fora, o Senhor não sabe dos fatos que têm acontecido na rede, não sabe não.
Aí Jesus, eu imagino que talvez Jesus olha para ele com aquele olhar de amor e diz assim: acho que é vocês que não sabem do que está acontecendo. Eles estavam voltando porque Jesus morreu, porque acabou o sonho, porque acabou a esperança. E aí Jesus aproxima deles e há uma pergunta no coração de Jesus: qual é o problema de vocês? E se eles respondessem, seria: Senhor, o nosso problema é que nós decidimos crer num tal de Jesus e ele morreu. Ah, então é esse o problema de vocês? Pois o problema está solucionado, porque esse Jesus que vocês dizem estar morto, não está mais morto, ele está vivo e ele fala com você agora, na sua frente. Jesus olha para aqueles discípulos e diz: olha, esse é o problema de vocês, pois ele já está solucionado. Se for só isso, quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, meu. Preste atenção. Eu profetizo que enquanto você ouve essa palavra, Deus visita você na sua frustração. Deus visita o seu coração nessa hora. E problemas que você olha e diz assim: olha, voltei, desisti por causa dele. Jesus já está solucionando em nome de Jesus. Talvez tem coisas que nós estamos desistindo, achando que é um bicho de 7 cabeças que está na nossa vida. Já estava solucionado o problema deles, eles não sabiam. Jesus já estava vivo e eles não sabiam. Ele já estava ressurreto e eles não sabiam. Se eles soubessem disso, eles não teriam retornado. Tem muita coisa que Deus já fez na sua vida e você não sabe. Você está aí alheio, olhando somente para a televisão, para os problemas, para o vizinho fofoqueiro, para a língua grande da irmã. E aí você não para receber aquilo que Deus está falando com você. Deus já solucionou muita coisa que tem te feito desistir. Por isso, volta para a tua Jerusalém em nome de Jesus. O texto vai dizer, irmãos, que os discípulos vai dar essa resposta: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que têm acontecido nos últimos dias? Quem foi este homem? Eles vão dizer: olha, foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí eles vão dizer no versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Escute, olha a palavra que os discípulos usam aqui. Senhor, esse homem ele foi um profeta, ele foi um homem grande na nação, ele foi um homem grande diante de Deus e dos homens, mas agora, ele morreu. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Escute, a palavra aqui está no passado. Esperávamos, não esperamos mais. Quanta gente que não está assim, esperava que acontecesse isso. Espero mais não. Olha, esperei um mês, espero mais não. Olha, eu esperava que fosse Jesus que agisse, eu esperava. Desiste. Em outras palavras, é como você dizer para Deus: eu esperava, Senhor, que o Senhor fizesse isso, mas já que o Senhor não fez, vou voltar para a minha vida velha de sempre, não é? Vou voltar para a minha Emaús. E esse Jesus que era poderoso morreu, né? A minha esperança estava nele, eu não espero mais nele. E o verbo aqui está no passado. Só que nós, tratando-se de Jesus, nós nunca podemos falar dele no passado, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. Não cabe conjugar Jesus no passado, não cabe dizer: olha, Jesus foi, não é mais. Não, ele é. Hebreus 13:8 vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente Deus, e as coisas não saem do controle das suas mãos. Quantas pessoas, irmãos, não estão exatamente assim, frustradas com a sua fé, não conseguem mais crer em nada em Deus, tem se tornado cética, escolheu agora ser ateu, porque creu e nada aconteceu. Esses discípulos, eles são um retrato de muitas pessoas nos nossos dias, e talvez muitas estão aqui dentro nessa noite, dentro desse salão dessa igreja. Talvez você esperava que muita coisa acontecesse na sua vida, e como elas não aconteceram da forma que vocês
que você queria, você perdeu a esperança. E nós nunca podemos perder a esperança, porque a esperança é exatamente a capacidade de continuar esperando. Se você perde a esperança, ou seja, a capacidade de esperar, você vai viver uma vida somente pelas coisas imediatas. Você nunca vai ter a capacidade de esperar nada que seja ao longo prazo. E deixa eu dar uma notícia para você: as melhores coisas da vida, nós temos que esperar por elas. As coisas boas nunca são assim, puf, aconteceu. Geralmente nós temos que esperar um tempo por elas. Então nós nunca podemos perder a esperança, porque a esperança é a capacidade de continuar esperando, mesmo contra os fatos, mesmo contra a palavra de muitas pessoas, contra a fala de alguns. Nós continuamos, contrariamos as notícias que nós ouvimos e continuamos esperando no Senhor. Porque, como diz o Salmo 121, o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem dele. Por isso olhe para cima, é de onde vem o teu socorro. Mesmo depois de tudo isso, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Olha a fala dele: Senhor, já é o terceiro dia, nada aconteceu. Em outras palavras, olha, Senhor, já aconteceu tantas coisas entre o tempo que eu esperava que Jesus manifestasse. Acalma o teu coração, porque Ele ainda tem um plano na tua vida. Eu quero liberar uma palavra profética no final dessa mensagem. Eu quero que você esteja atento para você receber. Porque aqui ele vai dizer uma coisa aqui, eles vão dizer uma coisa aqui, irmãos. No versículo 23 e no 24, só o finalzinho do versículo diz assim, ó: dizem que ele vive. E no 24, porém a ele não viram. Em outras palavras, dizem que vai melhorar, dizem que vai acontecer. Olha, alguém me visitou, alguém orou por mim, alguém falou e me disseram que ia melhorar, me disseram que as coisas iam acontecer, me disseram que Deus ia agir, mas eu mesmo nunca vi. É ruim quando alguém dá uma palavra profética para você, sabe? Você até crê em primeiro momento naquela palavra, só que é como os discípulos. Olha, as mulheres disseram que ele ressuscitou. Disseram, estão falando por aí que viram um anjo, que ele ressuscitou. Estão dizendo por aí, mas até agora ele mesmo nós não vimos. Eles estavam vendo Jesus e não sabiam. Você parou para pensar nisso, irmãos? Senhor, diz que ele ressuscitou, mas nós não vimos ele. Viram? Então tem muita coisa que Deus está fazendo, é você que não está vendo. Tem muita coisa que Deus está operando, é você que não está percebendo. E aqui os discípulos estavam diante do Jesus que eles tanto queriam ver vivo, e eles não conseguiam perceber. Jesus aqui está diante deles. Ele não vai dizer nada para eles, mas Jesus estava vivo. E o problema dele era justamente a morte de Jesus. Será que você pode levantar a mão para o céu e dizer assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Foi só um ensaio, para valer agora. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha está onde?
está no meu Jesus, porque Ele vive. Nós temos esperança de um amanhã melhor. Pastor, e a crise? Não interessa a crise, nós temos esperança no nosso coração, que vai acontecer milagre de Deus na nossa vida. E aqui, Jesus vai dizer assim, olha, ô nécios e tardio de coração, para crer nas coisas que ouviste dos profetas. Falaram a vocês que o Filho do Homem ia vir, ia padecer todas estas coisas, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitaria. Eu não quero te chamar você de nécio. Eu quero chamar você de sábio. Que está pegando essa palavra nessa noite. E está agarrando nela, está enchendo teu coração de esperança no amanhã. E não desistir de muita coisa que o diabo está falando. Desiste, larga a mão disso aí, rapaz. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. E aqui, para nós encerrarmos e orarmos, preste atenção, eu queria que você tivesse com a Bíblia aberta aí, o versículo 33. Isso aqui eu acho maravilhoso. E na mesma hora, que hora? Levantando-se, tornaram para, fala alto, tornaram para Jerusalém. Eles estavam indo, no começo do texto, irmãos, eles estavam indo para onde? Emaús. Depois que eles é tocado pela palavra de Jesus, para onde é que eles estão indo agora? Jerusalém. Mas Jerusalém não era ruim? Mas Jerusalém não era um lugar que eles queriam, era distância? Mas não é aquele lugar, aquela pessoa, aquilo que nós não queremos mais? E aqui o texto vai dizer que eles vão voltar. Eu pergunto, será que era Jerusalém que era ruim? Ou será que era eles que estavam frustrados demais com Jerusalém? Tem muita coisa, irmão, que não é porque é ruim, é porque nós estamos doentes, cheios de frustrações. E aí nós vamos desistindo de muita coisa, vamos abrindo mão de muita coisa na nossa vida. E agora eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Não importa se você vai crer, eu creio. Eu vou ver, você vai ver, nós vamos ver muitas pessoas retornando para a sua Jerusalém. Que é isso, pastor? Retornando para aquilo que eles disseram que nunca mais queriam. Se Deus é Deus e Ele está nessa palavra, você vai ver isso acontecer na vida de algumas pessoas. Pastor, mas fulano disse que nunca mais queria isso, aquilo. Sim, voltou atrás. Está voltando para Jesus, está voltando para a família, está voltando para a igreja, está voltando para a salvação. Está voltando por quê? Porque é esse o propósito de Jesus aqui. Fazer eles voltarem para Jerusalém, o lugar da promessa, o lugar de Deus para eles. Fica de pé em nome de Jesus e fica de pé cantando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Mas eu bem sei, Senhor, mas eu bem sei, eu sei que a minha, ela está nas mãos do Senhor, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pegue na mão desse irmão aí, passe fé para ele e diga: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não temas, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, ela está nas mãos do Senhor.
está nas mãos. Aleluias. Eu queria convidar alguém que quer voltar para Jerusalém nessa noite.